E a palavra de hoje está aqui no livro de Marcos, no capítulo 6, no versículo 45, ela diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. A palavra aqui ela fala a respeito de um momento em que o Senhor Jesus estava ali com todos os discípulos e Jesus havia iniciado ali toda a demonstração de poder, os milagres, aquilo que era especial, aquilo que ele tinha vindo fazer, o propósito de Jesus, que era mostrar que o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, estava no meio dos homens e operava milagres. Mostrar qual era o caminho, qual era a direção. E aqui a gente pode observar que Jesus, ele antes ali de ir com os discípulos, ele falou: vão na minha frente, vão indo, pode entrar no barco e vão indo e passa para o outro lado, já vão aí, que eu vou aqui primeiro ter uma conversa com o meu Pai. É sempre isso que ultimamente temos buscado orientar e falar, não só para as pessoas, como nós também vivermos. É preciso ter nosso momento com Deus. É preciso que o nosso momento com Deus seja cada vez mais fortalecido. Jesus, Filho de Deus, sendo o próprio Deus, não abria mão dos seus momentos de oração. Ele não abria mão dos seus momentos de particularidade com Deus. Ele não abria mão do momento de estar ali em comunhão com Deus, em falar com Deus, em ter ali a hora de ouvir a voz de Deus. Porque quando oramos, Deus responde. Só que Ele só responde se estivermos ali só nós, só Ele e a gente. Só ali você e Deus, só você e o Pai. Jesus podia ter falado para os discípulos: vamos subir ali para o monte para orar. Mas não, ele falou: vão na minha frente porque agora eu vou aqui me despedir da multidão e depois eu tenho algo para fazer. E foi o que ele fez. Ele precisava daquele momento com Deus. E você, eu, todos nós também precisamos. Precisamos valorizar os momentos de particular conversa com Deus. Aqueles momentos especiais, aqueles momentos em que sabemos que é necessário para que possamos alicerçar a nossa comunhão. E por que isso? Porque quando vivermos momentos difíceis, estaremos alicerçados, teremos bagagem para saber tomar ali sempre a melhor direção. Teremos ali sempre o discernimento, como os discípulos estavam vivendo aqui. Mas como eles ainda não tinham aprendido a ter esses momentos particulares de oração com Deus, eles ainda não tinham a fé estruturada. Como continuando a leitura aqui, nós vamos entender. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Então aqui ainda os discípulos não tinham se firmado, eles mesmos não tinham compreendido o que estava acontecendo. Eles estavam seguindo, vamos ver, seguindo o barco, indo na onda, mas eles ainda não tinham compreendido a forma que Jesus estava agindo, como Deus estava trabalhando, como estava sendo o agir. E eles ali no momento em que estavam com o vento contrário, ou seja, recebendo todas as dificuldades, tendo ali tudo contra, recebendo aqueles momentos que todos nós vamos viver. Você, eu, todos nós vamos viver os momentos de dificuldade, os momentos de angústia, de preocupação. E eles estavam aqui, por volta vendo dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Jesus viu que eles estavam tendo dificuldade, porque o vento estava contrário. E ele se aproximou, ele foi andando por sobre o mar,
E ele quis subir a dianteira, ele quis subir no barco, ou seja, ele quis subir para poder mostrar a direção, para poder mostrar o caminho, para poder mostrar como eles conseguiriam agir a fé para poder controlar a situação contrária. Assim é da mesma forma. Por isso que nós precisamos viver em oração, viver em espírito de oração sempre, porque ele sempre vai nos orientar e nos mostrar como nós temos que agir para que ele possa sempre ali estar à dianteira do nosso barco. Então, se hoje você vive o seu vento contrário, se hoje você vive o seu momento contrário, se hoje você está vivendo uma situação qual você sente que por todos os lados tem as dificuldades, que por mais que você tente caminhar para frente, você só está indo para trás, que por mais que você tente realizar os seus sonhos, você não tem conseguido realizar, você não tem conseguido sair do lugar sequer, mas parece que as coisas pioram. É exatamente nesses momentos que precisamos estar ali mais firmados e alicerçados, porque quanto mais creiamos em Deus, quanto mais acreditamos em Deus, mais Ele se aproxima de nós e toma ali a nossa vida. Então crê, como Ele está dizendo aqui. Não tema, tem de bom ânimo. Você tem que ter coragem. É isso que Jesus está falando aqui. Falou para eles, olha, não temam, tenham coragem. Não temam, sou eu estou aqui. Eu já estou na sua vida, eu já estou aqui cuidando de você. Eu estou vendo o que está passando, eu estou sabendo o que está aí acontecendo. Muitas pessoas pensam que Deus não está vendo. Ah, mas olha essa situação, se Deus existe, eu não estaria passando por isso. Olha, eu não estaria passando por essa situação. Mas não é assim. Você precisa entender que Deus, Ele tem sim um propósito em tudo. E até mesmo nos ventos contrários, nas dificuldades, Ele tem uma lição para nós. Às vezes pode sim a lição demorar um pouco mais de tempo, porque nós mesmos demoramos a aprender. Quando você está na escola, ali, aprendendo a ler, a escrever ou alguma matéria que você está aprendendo, se você não se esforçar para aprender aquela matéria, você vai ser aprovado? Você vai passar para o ano seguinte? Não vai. Você vai ter que fazer tudo de novo. É assim a fé. Quando nós não somos aprovados através das dificuldades, das provas. O que aprova um aluno na escola? São as provas, né? Ele tem que fazer a prova e tem que ser aprovado. Ele tem que ter uma média suficiente para que ele possa alcançar ali a aprovação. Da mesma forma é com a nossa vida. Para que possamos ser aprovados e passar ali a ter maior amadurecimento espiritual e alçar novos propósitos que Deus tem para a nossa vida, precisamos nas provas firmes, aprovados. Aí nós subimos de nível, mas outras provas somos aprovados, subimos mais um nível. E assim funciona. Agora, se no primeiro nível de prova, se nas primeiras provas que você já está vivendo, você não é aprovado, você vai ficar sempre repetindo aquela série e você não sai dali. Então, se você hoje está vivendo uma situação há muito tempo, está vivendo uma situação, uma circunstância que já leva anos e você não tem sabido como sair dessa situação, você não tem sido aprovado. Porque se você vive uma situação, uma luta, uma dificuldade, você ora a Deus, você pede, você clama, você confia, aquela prova passa. É fato, isso não tem outra solução, não tem outro jeito. É assim que acontece. Deus não fez o homem, não nos fez para padecermos, gemermos, não. Ele nos fez para estarmos ali vivendo para Ele, para que possamos ter uma vida abençoada. Só que para isso precisamos reconhecer que Ele é o Todo-Poderoso e que Ele tem o controle de tudo em suas mãos. E saber que nas dificuldades, nas provas, que você não consegue, por exemplo, pastor, eu não consigo, eu não sei como lidar com meu marido, eu não sei como lidar com meu filho, eu não sei como lidar com a minha esposa, eu não sei como lidar com essa situação que eu estou vivendo no meu trabalho ou até mesmo na saúde. Pastor, está muito difícil. Peça para Deus. Peça para Deus entrar na sua vida e tomar a dianteira do seu barco. Peça para Ele tomar o controle da sua vida. E assim você vai poder ter bom ânimo e ser aprovado. Vai poder passar dessa prova. E vão vir outras. E aí você continua fazendo o mesmo processo. E no final da vida, quando estivermos ali pertinho da volta de Jesus para nós, às vezes no dia que morremos, ou até mesmo a volta dele para todos, nós vamos ali poder dizer, sim, completei a carreira, guardei a fé
e estou já aqui, cumprida a minha missão. É isso, é um propósito. Todos têm missão, todos têm uma missão e um propósito, mas precisamos ser aprovados. Entenda, é luta a vida toda. Nunca se iluda, nunca pensa que a vida vai ser fácil, ela não vai. Mas ela vai estar ali sempre para que você possa aprender, para que você possa subir ali os níveis da sua vida e poder alcançar as promessas dele. Essa é a nossa palavra de hoje, esse é o nosso momento com Deus e tenho certeza que Deus ele fala sempre ao nosso coração, então dê ouvidos. Ouça o que o Espírito diz às igrejas, tá bom? Diz a você nesse dia de hoje.